Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aline Ribeiro e toda semana eu tenho trazido aqui conteúdos da palavra de Deus para que a gente possa meditar junto, conteúdo de aplicação pessoal. E essa semana, Deus me trouxe à memória um texto, inclusive um texto que eu já ministrei, mas que ultimamente tem falado muito comigo e eu queria compartilhar com vocês. E o tema que eu coloquei para a gente falar hoje é palavra que destrava destinos. Vamos então para a palavra? Eu vou ler um texto aqui que se encontra em Marcos, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 7, versículo 31. De novo se retirou das terras de Tiro e Sidom. De Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusessem as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Esse texto aqui relata um dos milagres de Jesus, de a cura de um surdo e gago ou mudo, depende aí da sua tradução. Mas eu trouxe aqui alguns pontos que o Espírito de Deus me levou a meditar nessa palavra e falou muito comigo e eu quero compartilhar com vocês. Esse texto bem curtinho para vocês verem o tanto de conteúdo que a gente consegue ali exaurir da palavra de Deus para trazer para as nossas vidas. Quão preciosa é a palavra de Deus. Aqui nos primeiros versículos, a palavra de Deus diz que Jesus saiu da cidade de Tiro e foi, fala assim, ó, saiu da cidade de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia. Se você olhar no mapa, você vê que ele fez tipo percorreu um caminho mais longo, uma curva. E aí eu fico pensando, os discípulos olhando e falando: Jesus, não era mais fácil a gente pegar esse caminho aqui? Não era mais fácil se a gente fizesse esse caminho? Mas sabe o que eu entendo disso? Que Deus percorre caminhos que a gente não entende. Ele faz caminhos que nós não entendemos. Às vezes, na nossa mente, na nossa pequena mente humana, a gente fica assim: nossa, mas por que Jesus precisou acontecer isso? Por que o Senhor não fez dessa forma, não fez assim? Mas Deus percorre caminhos que nós não compreendemos, que está além da nossa compreensão, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E o nosso dever é que a gente tem que confiar e seguir o caminho que ele propõe para nós. E aí ele fez esse caminho, esse trajeto mais longo. E quando ele chegou na cidade, já veio uma multidão e começou a suplicar para ele: Olha, tá aqui, cura esse homem, cura esse homem. Eu vou ser sincero, é, nesse momento eu vi o poder da súplica. As pessoas estavam ali suplicando para que Deus curasse aquele homem. E é o poder da intercessão, de você pedir por outro, se colocar na posição de buscar por outra pessoa. Eu passei por isso. Tem muitas vitórias que eu olho assim, eu falo: Senhor, obrigada, porque eu sei que tem pessoas orando por mim. Eu vivi isso e eu sei que você também já viveu. Talvez você nem sabe, mas há pessoas intercedendo por você. E depois, o que aconteceu? Veio aquele homem, a multidão suplicando, e Jesus, o que ele fez? Pegou a mão daquele homem e tirou de perto da multidão. Eu confesso que aqui foi, olha, eu senti profundamente Deus falar, porque
Imagina só, você tem uma vida cercada de pessoas. Pessoas ali que estão junto com você, parece que uau, todo mundo ali. E aí Jesus te separa antes do milagre. Você vai para o secreto. Você vai sozinha com ele, sozinho com ele, mas ainda sem a cura, sem saber o que vai acontecer, sem ter ideia, mas você vai. E a multidão fica, todo mundo fica para trás. E às vezes a gente pensa, meu Deus, todo mundo me abandonou. Todo mundo me abandonou, eu me sinto sozinho, sozinha. No momento de mais aflição que eu estou vivendo, eu estou sozinho, sozinha. Mas Deus está dizendo, não, você não está sozinho. Eu só te separei. Tá entendendo? Eu só te separei da multidão. Sabe por quê? Eu vou te falar umas características que a multidão tem. A multidão, ela não tem nome. É um aglomerado de pessoas. Multidão não tem identidade. Multidão não tem compromisso. Multidão, ela só tem curiosidade. Multidão está atrás de atração, distração. Aquele povo era um povo que estava acostumado já com magos agirem no lugar, e eles acharam que Jesus era mais um dos magos, né? Mas um enganador ali que ia para as praças fazer um movimento. E eles foram lá para se distrair também. Mas Jesus olhou para aquele homem, se compadeceu dele, falou: peraí, eu vou tirar você daí. Separou. Antes do milagre, da obra ser completa na sua vida, é necessário uma separação. Não que as pessoas que às vezes estão perto de você, elas não te amem, elas não sejam sinceras. Talvez não, sejam pessoas queridas, mas a separação faz parte do processo, sabe por quê? Porque quando você se separa, fica sozinha, sozinho, você vai para o secreto com Deus. Separação é lugar de secreto com Deus. Quando esse homem foi separado, saiu ali do barulho, do furdunço das pessoas, e ele foi para o secreto com Deus, a Bíblia vai dizer que, ó, que Jesus tocou os dedos nos ouvidos dele, fez sinal, ele abriu a boca e Jesus cuspiu na boca dele, na língua. A minha Bíblia diz assim, tocou com saliva. É um cuspe, gente. É um jeito mais bonito de dizer um cuspe. Foi no secreto. Mas e aí? Sabe o que é isso? Talvez se a multidão estivesse vendo, escarnecesse de Jesus. Mas a obra que Jesus tinha naquele momento era com aquele homem, não era com a multidão. E lá no secreto, com Jesus, sabe o que aconteceu com ele? Ele ainda não ouvia e ele não falava. Mas ele começou a ficar atento aos sinais, atento ao toque, atento à percepção da voz, do toque, do mover dos lábios de Jesus. Você tem noção de que tipo de profundidade é isso? Esse homem começou a sair do raso. Sabe quando você está numa superfície ali, ó, você só está no raso? Ele começou a aprofundar coisas que a gente só faz no secreto, quando ninguém tá olhando. E aí ele ficou atento ao toque, atento aos sinais, e ele não se desesperou, mesmo quando parecia que Jesus era mais um. Como assim, Aline? Parecia que ele era mais um.
Porque Jesus cuspiu na boca dele. Aquele homem, por já ter uma deficiência física, ele já era habituado, era um costume da época, as pessoas escarrarem perto de pessoas que tinham alguma deficiência física e estavam em algum lugar pedindo uma esmola, porque eles podiam, né? Então, podia pedir esmola, eles tinham uma roupa para pedir esmola. Então, as pessoas ele já era acostumado às pessoas escarrarem perto dele, isso era normal para ele, mas isso era um sentido de humilhação, de nojo. E Jesus fez a mesma coisa, cuspiu na boca dele. Mas enquanto acontecia isso, ele não desesperou, ele ficou quietinho, porque a Bíblia diz que Jesus parou, respirou, olhou para o céu, suspirando e disse: Efatá, que Jesus disse, o evangelho foi escrito em grego, mas Jesus disse em aramaico, eles estavam falando em aramaico, mas o autor aqui, ele deixou a palavra original que Jesus falou no aramaico. Efatá, efatá, que quer dizer abre. Mas não é um abre normal, é um abre no sentido de quebrar algo para abrir. E aí se destrava o que prendia aquele homem. E ele passa a falar desembaraçadamente. A cura é instantânea. Mas no momento do cuspe, até aquele momento de Jesus suspirar, eu acredito que na cabeça daquele homem passou 1000 coisas, parecia um tempo infinito. Ele podia ter pensado, meu Deus, ele está me humilhando de novo, ele me trouxe aqui escondido para fazer isso comigo? Mais um que vai me humilhar? Mais um que vai fazer isso comigo? Ou ele pode ter pensado, não, peraí, parece igual, mas é diferente, porque agora é Jesus. Mas sabe o que eu aprendo nessa palavra? É que aquilo que mais machucou aquele homem, mais as pessoas humilharam ele, foi a ferramenta que Jesus usou para trazer a cura para ele. O cuspe era uma humilhação para aquele homem. Sabe o que é isso? Deus usa feridas. Desculpa, Deus usa cicatrizes para ajudar a curar feridas. Porque quando você passa pelo processo e aquela ferida já virou uma cicatriz, com essa cicatriz, você ajuda outros a curarem as suas feridas. E aquilo que era motivo de desprezo, de desonra, de vergonha, passa a ser motivo de honra, motivo de alegria, motivo das pessoas te procurarem para dizer: você conseguiu como? Outro sentido muito relevante desse texto. O que tem na saliva? Saliva tem DNA. Quando Jesus cospe na boca daquele homem, ele tem acesso ao DNA de Jesus. Sabe o que é isso? O mundo está tentando nos fazer esquecer que a gente é imagem e semelhança de Deus, trazendo para a gente uma imagem que não é essa nossa. Nós somos feitos imagem e semelhança dele, mas existe um movimento de desconstrução social. Você não precisa ser quem você é. Você não precisa ser íntegro, íntegra, que quer dizer inteiro, integral. Não, você pode ser desconstruído. Você é o que você escolhe. Isso é falta de identidade. Mas quando você tem acesso ao DNA de Deus, ele te faz lembrar, você tem identidade. Sabe por que você tem identidade? Porque você tem pai, você tem origem. Você tem origem. A sua origem é o
teu Criador, que te fez a imagem e semelhança dele. Então, voltando para o texto, Jesus vai e libera a palavra sobre aquele homem. Jesus fala: Efatá, abre-te, quebra. E aquele homem é curado. E essa é a palavra que destrava os destinos. Mas até que essa palavra seja liberada sobre você, há um processo de Deus, de súplica, de separação, de secreto, de tempo com Deus, de autoconhecimento, de confiança. Quando você for percorrendo este caminho, creia na palavra e peça a Deus: Senhor, libera esta palavra sobre mim. Libera o teu efatá sobre mim. Sabe por quê? Mesmo que você esteja se sentindo sozinho, sozinha, ele te chama para o secreto. Lá, ele vai te mostrar o caminho e ele vai liberar sobre você essa palavra que quebra as cadeias, que quebra as correntes, que desata as armadilhas do inimigo, que destrava o seu destino e te faz ter acesso à cura, à transformação, à realização de sonhos, a uma vida com Ele. Ele te chama para uma vida com Ele. E o que eu quero mais deixar claro para você: encontre Ele no secreto. Que Deus te abençoe.